Fariseu psicopata. Fariseu psicopata. Olha o coeficiente de reconhecimento em Isaías. Reconheceu-se na leitura da palavra. Olá, Caião, tenho 17 anos e sou presidente do grupo de adolescentes da minha igreja reformada. E recentemente descobri que sou um fariseu. Sinto que perdi a minha alma. Não tenho a paz no coração. Nunca tive, sabe? Sou uma pessoa sincera e procuro obedecer a Jesus com sinceridade, amando o meu próximo. Mas para mim, Caio, são apenas ações externas. Não é algo sincero dentro de mim. Quando o cara transforma a performance correta em culto a Deus, que era o que os fariseus basicamente faziam. Jesus disse: por fora o copo é limpo, por fora a sepultura está pintada, mas por dentro, aí é que estão as rapinas. Então essa sinceridade por Jesus que ele diz é esforço disciplinar para obedecer à média ponderada das convenções que no meu grupo dizem ser aquelas que expressam o compromisso humano com a obediência a Jesus. Em relação a esse quesito mecânico, eu maquinalmente sou perfeito e o expresso ilibadamente, mas por dentro eu sei que o que eu denuncio fora é o que me seduz dentro. O que eu digo do lado de fora que é o errado é o que mais me apetece dentro. O que eu celebro como vitória do lado de fora é o que eu percebo que é a minha queda cotidiana do lado de dentro. Aí entra nesse estado de esquizofrenia que é o comum em todo hipócrita. Tem vários tipos de hipócrita. Tem um hipócrita com insincero e tem o hipócrita angustiado, que é o caso dele. O insincero é o psicopata, que não é o caso dele. O psicopata não me escreveria. O psicopata só ia procurar ver o que ele teria de diferenciações afirmadas pela média ponderada do grupo que ele pertence, transformar isso num dogma e me examinar à luz desse dogma e me achar em falta. Esse é o hipócrita. Ele não sente nada, ele não quer saber do que está acontecendo no coração dele, no meu, nem no dos outros, nem no de ninguém. Ele é uma máquina de performances. Não é o caso do nosso amigo. Você está em angústia. Não há uma psicopatia em você. O que existe é um conflito. Você concluiu que você existia da cara para fora. Que o que você chamava de compromisso com Deus é só comportamentalismo e exterioridade. E que o seu coração está distante daquilo que para fora você propala como sua virtude. Essa é a sua angústia, graças a Deus. Porque se você não estivesse vivendo essa angústia, o seu estado ia ser ruim, apesar de que você só tem 17 anos, mas é possível ficar encardidamente hipócrita com 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos. E quanto mais fanático o cara fique e seja narcisista, mais ele se transformará num hipócrita psicopático, sem afeto, sem afeição, sem se importar com o significado das sinceridades. E aí, brother? Parece, Caio, que meu coração ainda não se converteu. Caio, o desejo do meu interior é ser melhor que os outros. Se vejo com alguém os outros? melhor que os outros. Ah, é horrível. Ele é competitivo. Horrível. Eu pensei que ele tinha dito uma coisa linda. O desejo do meu coração é ser melhor com os outros. Não, ele está fazendo uma confissão que acerca da os outros sombra aí dele. já é. Eu subirei e ficarei acima de todos. Já é uma coisa do querubim da guarda. Já é o embrião das síndromes luciferianas no coração. Melhor que os outros? Que isso, meu irmão? Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu queria que todo mundo... Quero que todo mundo fique melhor do que eu.
Sinceramente, quero ser superado por todo mundo em tudo. Quero que as pessoas fiquem mais generosas do que eu, mais dadivosas, mais pacientes, mais longânimas, mais justas, mais fiéis, mais puras, mais profundas, mais sensíveis, mais corajosas, mais valentes, mais límpidas e claras nos seus objetivos, menos seduzíveis por apelos ou desvios que venham de necessidades que se transformem em sequestros sutis que a gente não perceba. Eu gostaria e quero de todo o coração que todos os meus filhos me deixem no chinelo. Quero de todo o coração que os meus netos me superem. Que todos aqueles que ouvem o Evangelho de mim melhorem o Evangelho em relação a mim milhares de vezes. Sinceramente, será o dia mais glorioso da minha vida, quando eu olhar em volta e eu perceber que todos aqueles que na fé eu gerei, eu ajudei, cresceram tanto, que eu hoje olhe para cima e diga: meu Deus, obrigado, porque eles me superaram em amor, em graça, em bondade, em misericórdia, em longanimidade, em paciência, em fidelidade, em serviço, em domínio próprio, em resistência. Esse é o dia da felicidade. É quando o pai vê que o filho ficou mais forte do que ele. É quando a gente vê que os que a gente gerou nos honraram porque nos melhoraram. Esse é o dia feliz de toda a mente sadia no Evangelho. Agora, chegar e dizer: eu gostaria que nenhum filho meu jamais me superasse, que nenhuma pessoa jamais ficasse mais do que eu quero ser melhor do que todos. Aí você está pecando contra o Evangelho, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e é todo aquele que se humilha que será exaltado. São princípios simples do Evangelho contra os quais não existe possibilidade de burlá-los. Eles são mais esmagadores do que a lei da gravidade. E aí, brother? Se vejo alguém mais habilidoso ou bem-sucedido do que eu sinto inveja. Eu luto contra isso, sei que não está certo. Eu repreendo a inveja e oro a Deus pedindo que Ele abençoe a pessoa como Jesus me ensinou. Mas essa vontade de ser melhor que os outros é involuntária, algo da minha essência. Parece que vejo as pessoas como objetos. Não é involuntário, ele tem que ter a coragem de dizer que isso é o pecado dele. O pecado dele. Enquanto for involuntário, ele não vai curar. Ele só tem cura quando ele disser: eu sou assim. É voluntário. É a minha vontade. Eu quero. Ele não disse: eu quero ser maior. Ele não disse: eu quero. Não tenho vontade. O desejo do meu interior é ser melhor. Desejo é vontade, volição, é querer. Eu quero. Então não é involuntário. Ele quer, não é involuntário. Involuntário é se eu tivesse aqui, aí se meu braço viesse para cá, aí eu puxando, ele não viesse, é involuntário, é a revelia. Não é o caso dele, ele quer. Então não venha com involuntariedade, porque involuntariedade não cura ninguém. Cura a gente a admissão das nossas deliberações em delitos e pecados. Desgraçado o homem que sou eu. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque eu percebo em mim também operando outro desejo, outra lei, outra pulsão, outra vontade. Então, no mínimo, admita a sua dualidade, a sua psicose básica, a sua esquizofrenia primal. De que, de um lado, a sua mente conhece a lei de Cristo, que é amor, conhece os sentimentos de Cristo, que é, subsistindo em forma de Deus, não se julgar, não julgar como usurpação ser igual a Deus. Conhece o mandamento da graça, que é serviço. Você sabe, de um lado você sabe com a mente, mas de outro lado você encontra esse bicho inseguro, complexado,
que acha que só vai encontrar relevância na vida se apresentar alguma superioridade religiosa, virtuosa, moral e ética sobre o próximo. Isso aí tem a ver com o seu pecado. O seu grande pecado é o culto às suas pseudo-virtudes exteriores, que é o pecado fariseu, é o cultuar-se no narcisismo de demonstração exteriores, para que os demais olhem para cima dizendo: quem me dera ser como fulano. Ou seja, você quer ser objeto de adoração. É síndrome de Lúcifer. A hipocrisia é sempre sindrômica em relação à luciferianidade do desejo dela de ser cultuado como objeto de culto. Então não são os outros que são objetos, você que virou objeto de culto para você. O narcisismo está dentro da hipocrisia? Cara? Total. Sem narcisismo não há hipocrisia. O narcisismo é a hipocrisia é a fantasia do narcisismo. Só que tem vários tipos de hipocrisia. Hipocrisia farisaico-religiosa, a hipocrisia das burcas, a hipocrisia das expressões de cara pálida, de devoção cheia de jejum, hipocrisia disso, daquilo, tanto quanto a hipocrisia do todos pensem que eu sou bem, que eu estou bem, que eu sou forte. O cara está falindo, mas todo mundo tem que pensar que eu estou por cima. Tem todo tipo. Isso tudo é narcisístico. Não tem nem para onde ir, é claro que é. Eu não consigo ver ninguém como pessoa, irmão, igual. Falta fé e não tenho prazer em Deus. Ixi. Recentemente tive uns lapsos de humanidade. Parece que minha alma deu grandes respiradas por alguns instantes, mas logo passou. Eu enxerguei, com sinceridade, um amigo meu como irmão, igual, não apenas como algo externo. Meu coração quis o bem dele com sinceridade. Foi fantástico, delicioso, mas passou. Não sei o que fazer. Não me lembro de ter sentido algo assim antes. Não consigo criar amizade, afeição sincera. Caio, eu sou um psicopata? Por favor, me ajude. Eu não tenho paz. Você é um rapaz que pode até desenvolver uma psicopatia. Porque psicopatas, num certo sentido, todos nós somos. Saiba disso. Todos nós somos psicopatas em alguma medida. Só que a gente sofre de psicopatias seletivas, né? Que é a psicopatia do pagão, que ama aqueles que o amam. Não foi o que Jesus disse? E não amam os que não o amam ou os diferentes. Então, em relação aos meus clones, eu sou simpático e solidário. Em relação aos diferentes e que me aborrecem, eu sou indiferente, até os faço inexistirem pela minha indiferença. Não tenho por eles nenhum afeto. Essa é a maneira mais básica de psicopatia humana. Além do que, a gente sabe que 4% da população mundial tem uma tendência à inafetividade inata mesmo. Porém, todo tipo de prática de inafetividade que resulte do culto que a gente faça à nossa superioridade, superioridade essa que em geral se instala em nós exatamente pelo oposto, pelo complexo de inferioridade, é que aparecem os maiores indivíduos com expressões de superioridade. Porque o cara seguro de si mesmo não se mede, não se compara, não tem inveja e nem se oferece como objeto de inveja para ninguém. Nem inveja e nem se regozija na inveja dos outros contra ele. Esse é o cara que tem a sua identidade firme, segura, satisfeita e grata. Quem não tem isso, e é cada dia uma raridade encontrar uma pessoa assim, abre-se o espaço para os narcisismos. Os narcisismos são sempre psicopáticos, porque o volume inteiro de amor que você teria para dar ao mundo inteiro, você devota a você. Por isso o estudo da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia tem uma unanimidade.
todo psicopata é hipernarcisista e manipulador. Todo. Então, no fim, meu amigo, tudo faz parte de um pacote só. De modo que eu não diria que ele é um psicopata, eu diria que a manter-se nesse nível de culto idolátrico pela superioridade dele, pensando que isso é apenas um defeito de personalidade, sem fazer a averiguação honesta e psicológica, aonde ele vai constatar que isso é justamente não um defeito vinculado à superioridade, mas é justamente vinculado à inferioridade, ao vazio, à insegurança e a essa necessidade de ser admirado, cultuado, aplaudido e endeusado. Quanto mais a gente queira isso pra gente, menos sobrará de possibilidade de afeto natural para a gente devotar quem quer que seja fora. Não dá para amar a dois senhores. Se eu sou o senhor do meu amor, eu não amarei mais ninguém. Agora, toda vez que eu amo o próximo, sobra lugar para eu me amar com saúde. Agora, quando eu só amo a mim, o meu egoísmo suga todo o potencial de amor que eu teria para compartilhar e ele não vai mais para lugar nenhum. E eu me torno um amante cultuador do meu próprio ego. Então, que ele entenda o processo dele, ele está precisando de ajuda psicológica, espiritual. A coisa ele não tem que interpretar de maneira espiritual, moral. Ah, eu sou um diabo, perdi a afetividade. Não, você é um cara que adoeceu, com milhares de outros, numa sociedade ególatra, de selfies, de cultos à imagem, e você sucumbiu à divinização da sua performance, da sua sedução e das suas impressões. Você é esse serzinho amadamente idiotado e precisa de ajuda espiritual e psicológica. Eu peço a você que inicialmente comece a ler os meus 3 livros, O Caminho do Discípulo. O Caminho do Discípulo vai dar uma cacetada legal nessa tua doença ególatra. Vai te ensinar o que é seu self projetado, enganador, em contrapartida ao significado do verdadeiro eu, seguro, a uma identidade saudável em Deus. Meu querido, isso é sutil. Eu já vi gente muito querida, muito amada, que demorou uma vida inteira para descobrir que sofria disso. Ainda bem que você está conseguindo constatar isso aos 17 anos de idade. E eu acredito isso à bondade de Deus, usando aqui o papo de graça e as palavras que você tem ouvido do Evangelho e que vieram a provocar em você essa autopercepção que de outro modo você não teria e ficaria chamando esse ser adoecido que você é de uma pessoa em busca da elevação espiritual, como a maioria faz sem saber que está indo para um buraco, para um abismo de perda da própria identidade, de perda do amor e de perda do afeto. Que o Senhor te tenha ajudado a compreender. Faça o deverzinho de casa que eu recomendei, Caminho do Discípulo, 3 tomos, leia todo. Ou baixe de graça aqui no On Demand da VMVTV, aí no canal Caminho do Discípulo. São centenas e centenas e centenas de horas de ensino para você introjetar. Duvido que essa aparente psicopatia, esse ensaio psicopático, vá criar raízes no seu coração. Ao contrário, você vai se condoer, se quebrantar, se compadecer, se tornar um filho da compaixão, um homem do Senhor. Esse cara tem o mesmo perfil daquele cara da semana passada, que ficou com pena das pessoas que não iam ser salvas. Que era o parente deles, etc. Parentes dele, que não ia encontrar com eles no céu. Vão perder a salvação dele. É uma pena, eles não vão encontrar comigo. Não terão o prazer de ver a minha glória. VMVTV, o canal é você.